Opa, e aí? Eu sou o Rafael e a série de hoje se chama Tribes of Europa. Em 2029, um misterioso apagão global levou a décadas de caos e anarquia. As velhas nações desapareceram e inúmeros microestados conhecidos como tribos surgiram, desenvolvendo as suas próprias identidades culturais. Agora é o ano de 2071. Um trio de irmãos da tribo Origins estavam caçando na selva quando de repente um jato que voa sobre eles cai nas proximidades. O Kiano e o Eldia querem verificar, mas a Livy aponta que era muito perigoso. Então eles devem voltar para sua aldeia agora mesmo e avisar ao líder primeiro. Enquanto isso, a tribo dos Corvos, com uma mulher que se chama Varvara, vai ver o líder da tribo para informar que seus homens detectaram um avião da Atlântida caindo na selva. O Ivan quer que a tecnologia de Atlântida governe o continente, então ele dá permissão e recursos a Varvara para procurar o avião. Um dos homens do Ivan avisa que isso vai significar que eles vão invadir as terras da tribo Crimson e poderia desencadear uma guerra, mas o Ivan não se importa. De volta aos irmãos, eles informaram ao seu pai e ao líder Jacob o que viram, mas o Jacob os proíbe de procurar o avião porque a tribo dos Origins sobreviveram ficando fora dos assuntos de forasteiros. Por enquanto, a tribo se concentrará em apenas uma festa para a iniciação do Eldia. Depois de um discurso caloroso, todos começam a comemorar e a Livy fala um pouco com o Jacob para tentar convencer ele de que eles deveriam ver o avião, porque alguém poderia precisar de ajuda. Na manhã seguinte, o Jacob leva os seus filhos e o Mark com ele para ir ao local do acidente e eles percebem que o piloto sumiu e que há buracos de bala por toda parte. Só que os homens mais velhos explicam que eles nunca viram um avião assim antes. Enquanto todos conversam, o Eldia olha em volta e encontra um estranho cubo preto e decide guardar ele. O Jacob e Mark decidem que vão investigar por conta própria e enviar todos os outros de volta à aldeia. O Eldia se separa do grupo e vai para o seu esconderijo secreto, onde ele guarda todos os tipos de tesouros do velho mundo. Um barulho soa e o assusta, então ele descobre que o piloto estava escondido ali. O homem estava gravemente ferido, mas ele continua falando sobre o cubo, explicando como ele é importante para o seu povo. O Eldia quer voltar à aldeia para buscar os remédios e ele promete voltar em breve. O piloto pede a ele que ele mantenha a sua presença em segredo porque muitas pessoas estavam procurando por ele. Quando ele volta para a aldeia, o Eldia pega um monte de suprimentos médicos e esconde o cubo em um baú. Infelizmente, os seus irmãos o pegaram no flagra e pede que eles o levem até o piloto. No esconderijo, a Livy dá uma olhada nos ferimentos do piloto. Ela diz que eles precisavam levar ele até o vilarejo para tomar cuidados ou ele vai morrer. Os irmãos carregam o piloto sem saber que um corvo chamado de Grieta estava seguindo eles. Nesse tempo, Jacob e Mark visitam a tribo Little Ripa, mas ninguém aparece para receber eles. Ao olharem em volta, eles descobrem que a tribo foi massacrada, mesmo enquanto estavam usando a proteção especial que receberam dos Crimsons. O Jacob e Mark procuram mais e descobrem que junto com os civis também estavam os corpos de soldados Crimsons. Um desses soldados ainda estava vivo, e ele explica que eles foram mortos pelos corvos que estavam procurando o piloto na aldeia. Na aldeia, a médica diz que ela fez o que pôde, mas o piloto sofreu uma perda significativa de sangue. O Eldia leva o cubo para ele e o piloto explica que contém uma mensagem sobre uma ameaça perigosa vindo do Oriente. Então, deve ser levado para a arca para alertar as pessoas. O cubo não deve cair em mãos erradas, e se o Eldia quiser respostas sobre as causas por trás do fim do mundo, ele deve ajudar. Nesse momento, Jacob e Mark voltam e avisam todos sobre os corvos. Ele também quer que o piloto vá embora porque é uma ameaça para a tribo. Depois de enviar um homem para passar a mensagem aos Crimsons, o Jacob faz com que todos peguem as suas armas para defender seu território. De repente eles escutam um grito e descobrem que a Grieta chegou com a Varvara e um exército de corvos. O Jacob tenta oferecer o piloto em troca da paz, mas a Varvara responde jogando a cabeça de um dos aldeões. Em seguida, os corvos consomem um gás especial antes de atacar, forçando a tribo a lutar. Enquanto a aldeia sucumbe à morte e à destruição, o Eldia vai ver o piloto, cujos os ferimentos pioraram muito. Percebendo que não tinha muito tempo, o piloto programa o cubo para responder apenas aos olhos do Eldia e pede ao menino que leve até a Arca Atlântica. O Eldia foge com o cubo e esbarra no Kiano, que diz que a tribo não pode ganhar, então ele tem que fugir. O Eldia começa a escapar pela floresta.
O Keanu luta contra os soldados que tentam seguir o seu irmão e é capturado, enquanto a Liv luta contra a Greta, que é esfaqueada e é deixada para morrer no riacho. O Jacob estava lutando contra a Varvara, mas ele também é distraído com a derrota da Liv e a Varvara o nocauteia. Momentos depois, a Varvara reúne todos os sobreviventes para exigir informações sobre o cubo e mata um homem para tentar fazer eles falarem. Sério, só faltou a mulher arrancar o olho de um japa na paulada que se chamaria The Walking Dead. Enfim, o Keanu parece nervoso e a Varvara sente que ele sabe de algo. Então, quando ela se aproxima, o Mark finge saber algo, mas apenas a insulta. A Varvara mata o Mark, mas quando ela se volta pro Keanu, ela gosta do que vê e decide levar todos os aldeões como escravos. Os corvos saem com os aldeões e apenas a Greta fica para trás para procurar o cubo. Enquanto isso, a Liv acorda e fica devastada ao descobrir o que aconteceu com a sua tribo. Ao ouvir a Greta se movendo por perto, a Liv pega a sua besta e se esconde atrás de uma coluna, esperando o momento certo para atirar nela. Então a Liv pula na Greta e ameaça para falar. A Greta explica que os aldeões foram levados para Bratok. Essa é uma fortaleza impenetrável. A Greta pede a Liv para acabar com ela, mas no momento os soldados de Crims chegaram sendo liderados pelo David, que promete que eles estavam aqui para ajudar. Então outro soldado nocauteia a Liv. Momentos depois, o El já faz uma pausa para tentar ativar o cubo, mas não estava funcionando. Ele segue para Little Rip e encontra um caminhão misterioso do lado de fora. Ele decide vasculhar o prédio em busca de ferramentas e escuta um barulho. Ele descobriu que não estava sozinho. O El já tenta se esconder, mas o Moses o encontra mesmo assim. O homem explica que coleta e conserta coisas eletrônicas do velho mundo. Então o El já mostra o cubo para ele. O Moses confirma que pode consertar e manda o menino pegar algumas ferramentas. Mas quando o Elja volta, o cara já saiu com o cubo. O Elja sai correndo do prédio para tentar seguir ele, mas de repente ele é atacado por um corvo que o ameaça enquanto ele pede o cubo. Felizmente o Moses volta e atira no corvo antes de dizer ao Elja para entrar no caminhão. Eles escapam juntos antes que mais corvos apareçam. O Moses pede desculpas pela sua traição e devolve o cubo ao Elja antes de fazer um acordo. Ele levará o menino a alguém que possa consertar o cubo, e eles venderão dividindo a recompensa em 50-50. O Elja diz que não e sai do caminhão, mas o Moses o segue e aponta que o Elja não sabe para onde ir e os corvos vão pegar ele facilmente. Não vendo outra escolha, o Elja concorda em trabalhar em equipe. Quando o Elja pergunta sobre o Blackout, o Moses explica que tem certeza que os Atlantes sabiam disso e decidiram guardar para si mesmos. Agora sua tecnologia é a única que funciona no mundo. A Liv, por outro lado, acorda em um hospital da tribo Crimson com os seus ferimentos curados. O David explica que eles tiveram que nocautear ela para que ela não visse a localização de onde eles estavam. Quando ele pergunta sobre o que aconteceu, a Liv conta a ele sobre o piloto e o avião, mas não sobre o cubo. O David avisa os seus homens para procurarem a sua família. Ele diz que gostaria que eles pudessem entrar em Bratok, mas eles ainda não encontraram uma maneira de fazer isso. Depois disso, o Sam mostra a ela a Fortaleza dos Crimson, que é a última área pertencente a eles antes de entrarem no território dos Crown. Os corvos são assassinos letais, mas mantêm um forte senso de honra, nunca mentem ou voltam atrás nas suas palavras. A única maneira de entrar no seu território é como um escravo ou como um corvo. A Liv pede permissão para falar com a Greta, que não disse uma única palavra para ninguém até agora. Mas a Liv acha que pode falar com ela porque ela é um deles. O David concorda que a Liv compartilhe como entrar em Bratok se eles conseguirem essa informação. A Liv visita a Greta, que explica que eles mataram todas aquelas pessoas porque o cubo significa grande poder. A Greta não acha que a Liv pode entrar em Bratok sozinha, mas a Liv diz que vai libertar ela se ela prometer levar ela junto para libertar a sua família, o que deixa a Greta bem pensativa. Pouco depois disso, a Liv diz ao David que trabalhará para conquistar lentamente a confiança da Greta, e assim ela vai conseguir todas as informações que precisa. É claro, se eles prometerem ajudar a família dela quando eles finalmente atacarem Bratok. Enquanto isso, o Keanu e outros sobreviventes chegaram a Bratok. A Varvara ordena que os seus homens levem o Jacob para Ivar como um presente, e todos os outros são levados para as fábricas. Se alguém tentar fazer alguma gracinha preso ali, vai ser morto na hora. O Keanu recebe roupas novas e é levado para os aposentos sórdidos onde todos os escravos são mantidos juntos como se fossem porcos.
Mais tarde, todos são colocados para trabalhar e o Keanu se torna amigo do Linus, que mostra a ele como tudo funcionava. Se alguém se atrever a dizer qualquer coisa ou parar de trabalhar por um segundo, os guardas vão espancar sem piedade alguma. A única maneira de escapar desse lugar é através de um boge, que consiste em um escravo lutando contra o outro para ganhar a sua liberdade. Para lutar em um boge, um escravo deve ser escolhido pela Varvara. A Liv, por outro lado, foi ver a Greta de novo e diz a ela que foi aceita como um guarda prisional. Mas a Greta continua desconfiada. Cada vez mais frustrada, a Liv conta ao David sobre um plano. Eles podem fingir que ela estava fugindo com a Greta. Assim que a Greta mostrar a ela a saída, a Liv pode enviar um sinal para os Crimsons para encurralar elas e já era. O David se recusa porque é muito arriscado e a Greta de fato pode escapar. Algum tempo depois, os soldados Crimsons retornam à sua expedição com o corpo do piloto, mas não conseguiram encontrar o avião dele porque os Corvos o levaram. Com medo do que os Corvos possam ter o cubo, o David fala para Liv obter informações da Greta mais rápido. Na próxima vez que a Liv visita a Greta, ela leva comida e tenta fazer algumas perguntas, mas a Greta consegue ver através dela e agarra a Liv, machucando ela por acreditar que ela compraria essa sua atuação. Ela pede a ajuda do David de novo, mas ele cancela o negócio todo e pede a Liv para se juntar aos Crimsons. Mas ela se recusa. A Liv descobre que há um túnel fora do prédio que leva à prisão da Greta. Isso dá a ela uma ideia. Ela vai até o David e aceita se juntar aos Crimsons, desde que tenha permissão para levar a Greta. Os dois vão até a prisão e a Liv dá um choque no David para roubar a arma e acertar ele. E é claro, o amarra na cela. Então a Liv liberta a Greta usando a chave do David e a guia sob a mira da arma até o túnel que ela viu antes. A Liv sai primeiro e quando a Greta a segue, ela empurra a Liv no chão e pega a arma, mas devolve para provar que um corvo mantém a sua palavra. Enquanto elas caminham pela floresta, a Liv diz que faria qualquer coisa para salvar a sua família. A Greta ressalta que ela daria uma boa corvo. A Liv considera a oferta e pergunta para onde ir a seguir. Então a Greta dá a ela os detalhes sobre o caminho e se esgueiram para Bratok. Naquele momento, a Liv dispara um sinalizador e atira para o céu, alertando os Crimsons, a sua localização, já que tudo isso fazia parte do seu plano o tempo todo. Os soldados chegam e capturam a Greta. Quando eles estavam prestes a prender a Liv também, ela revela que tem a informação. Quando eles voltam para a fortaleza, o David elogia a Liv por sua coragem e os dois acabam ficando juntos. Na fábrica, o Linus acidentalmente deixa cair as suas ferramentas enquanto trabalha e leva uma surra do guarda por conta disso. O Keanu foi ajudar ele e o guarda também bate nele. Jogado no chão, o Keanu consegue perceber que alguns escravos estavam fazendo algumas coisas erradas. Mais tarde, enquanto todos estavam dormindo, o Keanu também estava fingindo estar dormindo e percebe que os mesmos escravos estavam fazendo alguma coisa ali com o guarda e entregando umas coisas para ele. Na manhã seguinte, o Keanu pede ao Linus que consiga uma reunião para ele com a Varvara. Horas depois, o Linus chama o Keanu para uma área privada que a Varvara estava esperando por ele. Mas isso acaba sendo uma armadilha e os escravos ladrões querem silenciar o Keanu e um deles o ataca jogando ele na piscina. Então o Keanu não tem escolha a não ser se defender. Usando um fragmento que ele encontra na água, o Keanu mata o cara pouco antes dos guardas chegarem até eles. O Keanu é levado para Varvara e aproveita para contar a ela o que ele viu, mas o guarda nega. A Varvara acredita que ele é um guerreiro e ele é um escravo. Ponto. Ordena que o Keanu seja morto como punição. Nesse tempo, o Moses leva o Euja para Amena, que os encontra com a sua arma na mão. Ela estava muito brava porque o Moses a deixou depois de fazer muitas promessas de amor, e ela só baixa a arma quando vê o moleque ali. Ela concorda em consertar o cubo depois que o Moses promete a ela 10% dos lucros. Mas, depois que ela termina, parece que ela não consegue fazer funcionar. O Euja pega o cubo e ativa ele escaneando nos seus olhos. Isso faz com que o cubo mostre a eles um holograma gigante do piloto em uma área estranha. Infelizmente, o cubo é desligado antes que eles possam entender o que estava acontecendo. A Amena dá uma nova olhada e descobre que o módulo de fusão não é reparável. A única pessoa que poderia conseguir uma peça tão rara é o Brecker, o homem por trás do antigo posto comercial nas regiões do sul. O Moses não quer ir até o Brecker porque ele deve dinheiro. Isso deixa o Euja furioso e ele sai bravo de lá. O Moses o segue e o Euja compartilha que isso é importante por conta da sua família.
A Mena decide então compartilhar uma tábua rara do Velho Mundo, que é um tablet e outros artefatos para o Mouse conseguir pagar a sua dívida. Dessa maneira, os três concordam em ir juntos. No entanto, naquele momento, um bando de corvos aparece e a Mena vai ajudar contra eles sozinha para dar tempo ao Mouse e o Elja para conseguirem escapar. Eles correm para o caminhão, mas um corvo pula sobre eles e o Mouse consegue o empurrar com a sua arma e vão embora. Em Bratok, o Keanu é levado para ser morto, mas a cerimônia é interrompida quando a Varvara volta porque encontraram o que eles estavam fazendo lá no corpo do escravo morto. Agora, ela acredita no Keanu, então o guarda deve morrer. A Varvara o obriga a ele fazer isso sozinho. Ela manda o Keanu ser levado até sua propriedade. Momentos depois, o Keanu chega à luxuosa casa da Varvara, onde ele conhece o Daewont e outros escravos que moram lá. Esses são os homens favoritos da Varvara e são mantidos aqui para fazer companhia para ela, não para lutar em um bode como o Keanu queria. Na hora do jantar, o Keanu veste o novo uniforme, mas se recusa a usar maquiagem. Ele também se recusa a comer ou conversar, o que frustra muito a Varvara e deixa ela bem animada ao mesmo tempo. A Varvara joga a comida do Keanu e faz outro escravo comer como se fosse um cachorro. Depois manda todos embora exceto o Keanu, o que deixa o Daewont com ciúmes. O Keanu é levado para o quarto da Varvara e as suas roupas são tiradas à força. Então a Varvara o empurra para a cama e se aproveita dele enquanto mantém uma lâmina contra o seu corpo para ele não se mexer. Na manhã seguinte, o Daewont, bem ciumento, parabeniza o Keanu por chamar a atenção da Varvara. O Keanu fala que eles ainda são escravos, com um trabalho um pouco diferente. A Varvara leva os seus escravos para uma festa especial onde o Ivar estava dando uma festa. A Varvara queria fazer parte, e o Ivar parabeniza ela por recuperar o avião, mas lembra que o cubo é mais importante. Enquanto ele se afasta, o Keanu fica chocado ao descobrir que o Jacob se tornou escravo do Ivar e ele gosta de espancar o Jacob apenas por diversão. A Varvara diz ao Keanu que gosta dele e que essa noite vai ter um presente especial, então eles vão ver um bode. A luta entre os escravos é brutal e quando o vencedor é decidido, ela consegue a sua liberdade ao se tornar um corvo e escolher um novo nome. A Varvara pergunta ao Keanu sobre o Jacob, mas o Keanu finge que ele era apenas o seu líder e nada mais. Então a Varvara pede a ele que conte histórias tristes da sua infância porque elas a emocionam. Dessa vez, o Keanu finge que quer passar a noite com ela para ele começar a ganhar a sua confiança. De volta a Liv, ela recebe o novo uniforme Carmesian e uma arma da sua escolha. Então ela se junta ao David para ouvir sobre o plano. O David não contou aos superiores o que estava acontecendo. Quando a equipe estava pronta para partir, eles de repente encontram as saídas bloqueadas por soldados da capital e o Cameron, o líder dos Crimsons. Ele apareceu ali. Ele é contra tudo isso que estava acontecendo, então considera o David um traidor por ir contra os princípios de Crimson. O David imediatamente diz que todos aqui estavam sob as suas ordens e apenas ele é preso. Depois de dirigir por um tempo, o Elja e Mouse param para descansar e se encontram com uma família que estava fugindo do leste. Assim como o piloto disse, há uma ameaça chamada Black Swarms. Ela estava chegando à Europa. Todo mundo que vê morre. Mas a família não pode dar mais detalhes porque o inglês deles não é muito bom. Algum tempo depois, eles chegaram ao posto comercial e os guardas não ficaram felizes em ver o Mouse. No entanto, eles rapidamente permitem que ele entre quando descobre que ele veio para pagar. O Elja e o Mouse são levados para ver o Brecker. Ele tem um escritório com uma enorme coleção de tecnologias do Velho Mundo. O Mouse mostra o raro tablet que a Amélia deu para ele, apontando que ele é muito mais raro do que as coisas que ele estava devendo e que com certeza ele deve ter um módulo ali em troca. O Brecker suspeita de tal pedido e faz seu guarda agarrar o Elja para revistar a sua bolsa. Lá ele encontra o cubo. Ele decide guardar aquilo para si mesmo e expulsa os dois de lá. Enquanto isso, a Liv continua trabalhando como guarda prisional e leva comida para o David, que explica que o Cameron deve ser detido. O líder deles quer negociar uma trégua com os corvos, mas o David acha que eles querem assumir o controle das tribos. O David pede a Liv que mate o Cameron para salvar a sua família, prometendo que seus homens ajudarão. Momentos depois, a Liv tem um encontro secreto com o Sam, que traz para ela um veneno especial para colocar na bebida do Cameron. Na manhã seguinte, à festa, o Kian escuta a Varvara enviando reforços para encontrar o cubo.
Determinado a salvar o seu irmão, o Keanu pergunta o que é preciso para estar no Bosch. A Varvara fica insultada com isso, mas leva ele para a sala de treinamento onde ela possa derrotar ele facilmente na batalha. O Keanu afirma que quer a liberdade, mas tem medo de morrer. A Varvara aponta que um verdadeiro corvo nunca teria medo de morrer. Mais tarde, a Varvara anuncia que vai jantar com Ivar e leva o Keanu com ela no carro, enquanto os outros escravos viajam em outro veículo. O Daewont fica morrendo de ciúmes de novo. O Keanu diz a Varvara que ela merece fazer parte do círculo íntimo do Ivar, e quando eles chegam à casa do Ivar, ele imediatamente repreende a Varvara porque o avião não tinha nada valioso. Enquanto eles conversam, o Keanu percebe que seu pai estava trabalhando e finge que precisa ir ao banheiro para encontrar ele em segredo. Os homens se reencontram com um abraço e o Keanu explica que eles estavam tentando conseguir um Bosch pela liberdade, mas o Jacob pede que ele não faça nada imprudente. No caminho de volta para a sala, o Keanu descobre que o Daewont viu tudo o que estava acontecendo, então ele ameaça ele para comprar o silêncio. Antes de partirem, o Ivar diz a Varvara que escolheu um senhor diferente para se tornar o seu 7º membro do círculo interno. No caminho para casa, o Keanu tenta confortar ela, mas a Varvara o afasta brava e até bate nele. Naquela noite, a Varvara escolhe ficar com o Daewont para que o Keanu aprenda uma lição. Algumas horas depois, o Keanu é chamado ao quarto da Varvara e fica chocado ao encontrar o Daewont morto na sua cama. A Varvara diz que ele também tem que morrer e dá ele uma escolha. Ele pode fazer isso sozinho ou ela o massacrará como fez com Daewont. O Keanu aceita a lâmina e começa a aplicar a sua própria sentença com coragem, mas é interrompido pela Varvara. Ela estava impressionada com o fato de que ele finalmente não estava mais com medo de morrer e decide que ele merece o seu Bosch. De volta aos Crimsons, a Liv é chamada para uma reunião com Cameron, que agradece pelas informações que recebeu da Greta. A Liv prepara o veneno para colocar no copo, então o Cameron começa a fazer um discurso muito sincero. Ele explica que os Crimsons nunca atacam, eles se defendem. O David é contra isso. É importante para ele manter a paz e impedir o derramamento de sangue. A Liv percebe que ele estava certo e fica chocada ao saber que o Cameron quer trocar a Greta pela sua família, convidando a Liv para acompanhar nas negociações. A Liv aceita e guarda o veneno. No posto comercial, o Elja ainda não quer desistir e bola um plano. O Moses insulta e provoca os guardas, e quando eles começam a persegui-lo, o Elja foge para o escritório do Brecker, e no momento o Brecker o encontra e pergunta sobre o cubo e seus planos. Ao mesmo tempo, os guardas trazem o Moses para salvar ele, e o Elja finalmente explica tudo sobre o piloto, a arca e a ameaça do Oriente. Para provar isso, ele mostra o holograma. O piloto chega a uma terra estranha descobrindo os enxames negros. O cubo desliga e cai nas mãos do Elja, que explica que precisa levar o cubo para a arca para salvar o mundo e obter as respostas por trás do antigo Blackout. O Brecker estava obcecado com a catástrofe e permite que o Elja vá, porque ele também quer respostas. O Moses e o Elja saem da sala e o Moses esbarra em uma antiga paixão. Então, ele dá ao Elja as chaves do caminhão para dar a partida enquanto ele cuida da garota. Furioso, o Elja ativa o cubo e confirma que ele poderia guiar ele até a arca. Assim, ele deixa as chaves no caminhão. Pensando em fugir sozinho naquele momento, um bando de corvos chega e entra no prédio. Violências e gritos podem ser ouvidos lá dentro, fazendo com que o cubo entre no modo de combate e se transforme em uma arma. O Elja testa em uma parede e causa um grande dano. Isso torna corajoso o suficiente para ir salvar o Moses. Lá dentro, a maioria das pessoas estavam mortas. O Brecker mal estava aguentando por causa dos ferimentos graves, e os corvos estavam ameaçando o Moses para obter informações. O Elja entra pela porta dos fundos e atira em um dos corvos, então ele faz os outros largarem as armas. O Moses se reúne com o Elja, mas quando eles estavam prestes a partir, o cubo fica sem energia e retorna à sua forma normal. Os corvos se preparam para atacar de novo, então o Moses e o Elja fogem e escapam no caminhão. Quando eles estão longe o suficiente, o Elja confirma que o cubo estava economizando energia, mas ainda pode guiar eles até a arca. De volta a Liv, ela descobre que ainda tem a chave que usou para libertar a Greta. Então, ela entrega ao Sam e conta a ele sobre o túnel secreto que eles podem usar para resgatar o David. Em seguida, ela se junta ao resto da equipe para partir com o Cameron e descobre que ela vai viajar com a Greta, que não estava feliz em ver ela. Quando chegaram à fronteira, os Crimsons mostram a Greta aos corvos que se recusam a negociar.
O Cameron usa esse momento para se mostrar e tratar o Corvo como uma pessoa real, normal, ao invés de uma marionete, ganhando seu respeito. Eles se aproximam para apertar as mãos e de repente alguém abre fogo dos prédios ao redor, matando todos, não importando a tribo, incluindo o Cameron e o capitão dos Corvos. A Liv corre de volta para libertar a Greta e escapar juntas, mas na saída a Greta é atingida por uma bala. As mulheres se escondem dentro de um prédio e leva apenas alguns segundos para um soldado encontrar elas. A verdade era que foi o David quem veio aqui para matar o Cameron e se tornar o novo líder dos Crimsons, enquanto culpava os Corvos por tudo. A Liv recusa a oferta do David de se juntar a ele e o David deveria matar ela por isso, mas ele não consegue fazer isso, então ele aceita ir embora sem ela. Enquanto isso, o Keanu foi levado para o seu Bosch. Na área, ele fica arrasado ao descobrir que seu oponente será o seu pai, então ele se recusa a lutar. O Ivar apenas dá risada e diz a eles que se eles não lutarem, os dois serão mortos. Isso leva o Jacob a começar a atacar o seu próprio filho, apontando que é melhor apenas um morrer ao invés dos dois. Como o Keanu ainda se recusa a revidar, o Jacob agarra sua mão e o força a matá-lo. Todos comemoram a vitória, mas o Keanu estava quebrado por dentro. Após a luta, a Varvana admite que o Daewont a traiu, e ela não matou o Keanu como deveria porque esse foi um castigo maior, mas também a sua salvação. Momentos depois, o Keanu é levado para sua iniciação como um corvo. A Varvara dá a ele o nome de Tarok e faz com que ele tenha o gás especial para se tornar um guerreiro obediente. Nesse momento, a Liv espera que todos saiam para deixar o prédio com a Greta, que no final morre devido aos ferimentos. Enquanto a Liv se pergunta o que fazer, ela é encontrada pela tribo Femen, que convida ela para se juntarem a eles. O Moose e o Elja chegam até a praia, mas não encontram nada lá. Então o Elja decide jogar o cubo no oceano. O cubo flutua acima da água e convoca uma caixa gigantesca que se abre como uma grande porta. O Elja e o Moose entram, prontos para obterem as suas respostas. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.